não tem dúvida que a tendência é que as igrejas se tornem cada vez mais high-tech. Isso aí umas estão mais assim adiantadas, mais na frente, mais ponta de lança, outras vão mais atrás. A gente basta olhar para a época da pandemia. É verdade. A gente recebeu uma penca de pastores lá na Nova, porque a gente já tinha desde anos atrás todo o sistema de filmagem, comunicação e etc e tal, e os caras não estavam preparados não filmavam. Então os caras estavam transmitindo o culto com um iPhone ou com um smartphone qualquer, assim, no corredor da igreja, lá atrás, o pastor pequenininho, o som ruim pra caramba. Então, correndo lá, como é que a gente faz? O que a gente faz? Então, tiveram que ir atrás. Não teve jeito, não teve remédio, tiveram que ir atrás. Então você tem algumas igrejas que estão mais adiantadas, outras que estão chegando, mas a tendência não dá para fugir disso. Não dá para correr, para ignorar que isso existe. Então, a tendência é que as igrejas vão se tornando cada vez mais high-tech. A gente hoje tem um recurso que, se tem alguma outra igreja no Brasil fazendo, eu não sei. Mas a gente literalmente tem uma igreja online. A gente tem campus Ipanema, Joinville, Porto Velho, Brasília, online. É um outro campus. É uma outra coisa. É gente que mora no Japão e quer ser membro da Nova, mas não tem uma Nova no Japão. Que irado. Cara, você vai se tornar membro online. E membro online, a gente estruturou uma igreja. Legal, um relacionamento todo online, né? Tem pastor, tem oração, tem culto, tem grupos de conexão, tem encontros, tem tudo online. Cara, eu preciso de alguém para orar por mim agora. Você vai entrar lá, tem uma pessoa que vai te dar essa cobertura, que vai conversar contigo, que vai falar com você ao vivo, que vai te passar. É uma coisa nova, é diferente, é esquisito, mas não dá pra fugir. Cara, e aí quando eu falei que talvez a igreja nova fosse a igreja ultrapassada daqui a 30 anos, na verdade, agora eu já mudei de ideia, acho que não pode ser. Porque quando eu falei isso, eu falei justamente pensando no metaverso, que a gente já trocou algumas ideias aqui, né? Eu falei, cara, o mundo tá ficando tão tecnológico, tem essa questão do metaverso aí hoje ganhando um tamanho, uma proporção gigante, que na minha cabeça daqui a alguns anos a igreja não vai existir mais igreja física, por exemplo. Eu acho que vai ser um relacionamento, não todas, né? Mas uma grande maioria das igrejas... relacionamento virtual. Vai ser virtual. Eu esqueci o nome que se dá, né? Um fantoche. Eu ia falar fantoche. Token não, né? Tem um nome, é um Avatar. Aí, eu posso ser pastor, é brincadeira. Cara, mas você sabe que, na verdade, a gente tem um planejamento, a gente lá na Nova tem um planejamento de ter outros campos, outros lugares, onde a gente não tenha um pastor físico lá. A gente tem uma pessoa, um casal, um grupo de pessoas que sejam os responsáveis por administrar o lugar, abrir o lugar, cuidar do lugar, mas o que vai ter lá é o pastor Maurício Fragali, todo domingo, que está pregando na Barra, aqui, ali, acolá, porque vai ter um telão com a projeção do pastor em tamanho natural, pregando ao mesmo tempo. Então o cara não vai ter... Isso é uma quebra de paradigma? Porque a pessoa está acostumada em ter o pastor presencial lá, ao vivo e a cores. Mas, cara, a gente já vem quebrando esses paradigmas ao longo do tempo. Por exemplo, a nossa igreja em Joinville, como é que ela começou? Foi um grupo de conexão. O pessoal chama de grupo pequeno, outro chama de célula. Então, a gente tem os grupos de conexão. O cara começou lá com um grupo de conexão, na casa dele. Como ele morava numa casa mesmo, ele tinha uma casa de hóspedes no terreno dele, que tinha um salão lá, enorme, então ele conseguia receber, ele estava de repente com 60 pessoas no grupo. Eu falei, cara, grupo de conexão é grupo de 10, 12, 15. Pô, de 60 já é uma congregação, né? Quando extrapolou os 60, ele falou, pastor, posso ir para uma sala de hotel, para um salão de hotel? Eu falei, legal. Como é que fazia? Ele montava tudo lá e ele tinha lá um telão. Na hora da pregação, e na época ele nem só a pregação, porque nem grupo de louvor ele tinha, então começava o culto, ele dava só o enter. E transmitia ao vivo daqui da Barra, lá para Joinville. Muita gente achou aquilo muito esquisito. Poxa, tá chegando aqui, poxa, até a banda é transmitida, não tem aqui uma banda ao vivo e tal. Depois, com o tempo, a coisa evoluiu mais, cresceu, ele começou a ter um grupo, e eu falei para ele, Fábio, faz o seguinte, cara,
ao invés de você transmitir ao vivo, nem transmite ao vivo, porque a nossa internet no Brasil é uma internet muito insegura. Tu não sabe se vai... Já imaginou, cai a internet no meio do culto? Tu vai ter que complementar, tu não sabe nem o que eu ia pregar. Tu vai ficar num sanhaço danado. Então faz o seguinte, pega o culto gravado, tu pega o culto de manhã, já gravado, não edita nem nada. Tu só joga lá, dá o enter e manda ver. E aí ele começou a transmitir. Depois, quando a coisa cresceu, ele ficou até com um problema de reverter esse negócio. Porque eu comecei a falar para ele, Fábio, tu tem que de vez em quando agora, em vez de botar a minha gravação, eu pregando, você vai pregar. Aí o pessoal, não, mas cadê o pastor Fragale? Quero botar lá o pastor e tal. Então o pessoal começou a receber, a desenvolver a cultura de ter o culto gravado, né, de ter o pastor virtual. Então, é um paradigma diferente? É. Mas, cara, se você não faz isso, você pode não fazer. Você pode ter certeza que o cara que dá curso de coach, o cara que faz consulta com terapia de grupo, eles vão começar a fazer isso. Isso aí. Eles vão começar a fazer isso. Terapia à distância. O psicólogo está numa sala e ele tem outros 200 pessoas fazendo terapia com ele à distância. O cara dá o curso de coach. Ele tem 10 pessoas presenciais com ele, 100, 1.000 pessoas e outras 10 mil que estão assistindo lá num cinema, numa sala de cinema, num teatro, a 150 quilômetros de distância. Então, cara, se a igreja não correr atrás disso, ela tá... o termo, assim, de primeira vai ficar meio esquisito, mas eu vou, se for o caso, eu explico. Ela tá perdendo público. Ela tá perdendo gente que ela podia estar alcançando e não vai alcançar porque ela tá focada com uma visão limitada a ser somente culto presencial. Não funciona mais assim, cara. Não funciona mais assim. A igreja virtual, ela precisa existir. Simplesmente pelo fato de que tem pessoas que se identificam com a tua igreja, que amam a tua igreja, não querem ser membros de outra igreja qualquer, não se adaptam, conhecem a tua igreja, querem ser membros, mas se você não tem a igreja online, ela vai ficar no mato sem cachorro. Ela vai ficar limitada a assistir o culto gravado no YouTube e tal. O culto gravado no YouTube, tá lá? Tá, é mais uma opção. Tem o podcast? É mais uma opção. Tem, isso aí. Cara... 360, sinal de fumaça, mais uma opção. Cara, a igreja vai aos poucos, ela tem que entender desse negócio. Hoje a gente não tem, dentro das igrejas, aquele pessoal que faz sinal para surdo, Libras. Tem. Há anos atrás isso não existia nas igrejas. Mas a igreja compreendeu que estava perdendo um público, que esse público estava perdendo de ouvir de Jesus. Então, cara, eu não posso perder esse público, porque não é uma questão de audiência, é uma questão de levar o evangelho. É isso. A coisa mais importante que a pessoa pode ter na vida, cara, não é uma mensagem de autoajuda. Mensagem de autoajuda é legal? Pode ajudar muita gente? Pode. Mas, cara, com autoajuda o cara não vai para a vida eterna. Ele pode resolver um monte de problema aqui, agora, nesse mundo, mas ele não vai abrir a vida eterna. Ele precisa do evangelho. Então, cara, vamos fazer sinais para linguagem de Libra, YouTube, podcast, sinal de fumaça, o que for, para o evangelho ser divulgado. Não pode ficar limitado, o cara não pode se limitar. Então, eu acho que a igreja, a tendência é que ela avance cada vez mais nessa direção aí. Não tem para onde correr.